Hoje a gente vai falar sobre dois pacotes que a gente tem no ACBR, que é o ACBR BaaS e o ACBR Pix-CD, automação bancária na prática. Os dois são referentes à automação bancária. O primeiro quem nasceu primeiro foi o Pix-CD, mas depois, como foram vindo outros componentes de automação bancária, a gente resolveu criar um pacote separado, específico para isso, e daí foi criado o ACBR BaaS. E aí o ACBR Pix acabou ficando de fora, mas a gente trata meio que como um todo, assim, tudo é sobre Banking as a Service. Antes de mais nada, vou começar me apresentando aqui. Eu sou Elias, eu sou consultor e desenvolvedor do projeto ACBR. Muito provavelmente, se vocês já utilizam o ACBR, principalmente nessa parte de Pix aí, um pouquinho de TEF e tal, vocês já conversaram comigo ali no Discord ou no fórum. Então, eu iniciei a minha carreira na automação comercial há 13 anos atrás, na empresa DJ System, que era onde o Daniel foi sócio há muito tempo atrás, uma empresa de automação comercial. Muito provavelmente alguns de vocês devem conhecer. É uma empresa que tinha um PDV e um ERP. Foi nessa empresa que nasceu a CBR, né? Nasceu como uma ferramenta da DJ System e depois então foi separada e se tornou uma empresa separada, e o Daniel se desvinculou daí dessa software house. Comecei lá no suporte, vi todos os problemas que o suporte tem de ligação. Na época não tinha chat, não tinha nada, era ligação mesmo. E o primeiro contato que eu tive com o desenvolvimento do ACBR foi com as impressoras de etiqueta, né? Foi o ACBR ETQ, pode ser que vocês também já utilizaram. E foi a partir daí que eu fui para a área de desenvolvimento dessa empresa, fazendo a etiqueta do pessoal ali, e depois tive mais contato com os outros componentes. Vamos lá. O que é Banking as a Service? Basicamente, é quando os bancos eles disponibilizam os serviços através de APIs. Então, tem bancos que disponibilizam a abertura de conta, pagamentos, recebimentos, conciliação bancária. Então, ele dá a oportunidade de você disponibilizar esses serviços através do seu software, né? Consumindo as APIs deles. E como o ACBR ele consegue te ajudar? A gente cria componentes para você não precisar saber nada de API. Você não precisa. A gente mapeia todos os endpoints, o payload, tudo que o banco solicita. Então você simplesmente precisa gerar suas credenciais lá no PSP que você vai utilizar, configurar isso nos nossos componentes, e a partir daí você não precisa de conhecimento nenhum nessa parte de API, né? Você simplesmente precisa utilizar ali o seu Delphi, o seu Lazarus, para utilizar esses serviços dos bancos. Como eu posso começar nisso? Aqui é basicamente chovendo molhado, muito provavelmente vocês já utilizam os componentes, mas baixar os fontes da CBR, tem aqui a página, projeto CBR, /fontes. Opa, cadê o meu Google? Aqui. Tem o passo a passo aqui, só vou passar por cima disso aqui, porque muito provavelmente vocês já utilizam. E no nosso caso aqui de trabalhar com essa parte de serviços bancários, você precisa gerar as credenciais para a utilização dessas APIs. Aqui eu vou demonstrar, deixa eu ver o próximo slide. Vou demonstrar para vocês. Normalmente a gente indica, para começar, para testar rapidamente, um dos bancos mais fáceis de você conseguir gerar as credenciais é o Banco do Brasil. Então, normalmente a gente indica para você começar a testar, inclusive todos os componentes que eu vou falar aqui, o mais rápido que você consegue gerar essas credenciais é no Banco do Brasil. É bem simples, você precisa basicamente ter uma conta aqui no portal Developers deles. Vou entrar na minha aqui, só para exemplificar como é fácil você criar uma aplicação lá. Então, você logado no portal, você consegue criar suas aplicações. Eu tenho diversas aplicações de teste aqui. E basicamente você vai selecionar a API que você quer utilizar. Eu particularmente gosto de criar uma aplicação para cada serviço que eu vou utilizar, né? Eu tenho os meus testes de extrato, pagamentos em lote, Pix. Então, selecionando isso,
como eu já tenho algumas aqui, eu vou cancelar, vou voltar. Mas basicamente você vai criar, selecionar a API que você vai utilizar. Vou entrar em uma minha aqui, de extrato, por exemplo. E aqui você já consegue gerar suas credenciais em ambiente de homologação. Então, é bem simples, bem tranquilo. Você conseguir iniciar os seus testes do seu sistema utilizando o Banco do Brasil, né? Tem diversos bancos que ele coloca bastante dificuldade, né? Tem bancos que você precisa ser correntista, mesmo para fazer testes em homologação. Então, eu normalmente indico, quando o pessoal quer fazer testes, em criar uma conta aqui rapidinho, você já consegue gerar credenciais e já sair testando, né? Continuando aqui, vou falar sobre os componentes que a gente tem relacionado a essa parte de base, né? São 3 componentes especificamente. Dentro do pacote ACBR base, a gente tem o ACBR Extrato API, o ACBR Pagamentos API, eu vou falar um pouquinho detalhado deles mais para frente aqui, e o ACBR PIX-CD, que é aquele que eu comentei que não está dentro do pacote ACBR base, mas faz parte ali dessa parte de serviços bancários, né? Começando aqui pelo ACBR Extrato API. Atualmente a gente tem 3 bancos disponíveis dele: Banco do Brasil, Banco Inter e Sicoob. Esse componente ele tem uma história legal de como ele surgiu. Também falando sobre o Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele tem um programa ali de parceria, né? Eles chamam de programa de estágio, né? Só que assim, de estágio não tem muito. O ACBR participou desse programa no ano passado. É um programa que eles mandam funcionários do Banco do Brasil. Lá eles mandaram diversos desenvolvedores, inclusive a Dani do Banco do Brasil está aí, ela foi lá também, ficou uma semana com a gente. E é bem legal, eles entendem como que está o cliente deles, que utilizam os serviços. Eles perguntam bastante como que está, como que a nossa comunidade tem esse contato. E a partir de uma dessas conversas que a gente teve nesse programa, que eles comentaram que tinha uma API interessante sobre extrato, e a gente resolveu criar tanto o pacote ACBR base, quanto esse primeiro componente desse pacote, que seria o extrato API. Então ele se iniciou com esse Banco do Brasil. Depois a gente teve uma demanda de alguns usuários Pro que solicitaram que a gente integrasse o Banco Inter, a gente fez também, e o Sicoob, ele foi uma contribuição de um usuário. Inclusive a gente fica bem feliz quando a comunidade compartilha, né, contribui com a gente. A gente tem diversas contribuições, principalmente no Pix, que um problema que a gente tem normalmente, essa parte de credenciais, gerar credenciais com os bancos e tal. Então a gente tem bastante contribuição disso, né? Principalmente provavelmente vocês devem utilizar também a NFSE, que seria, cada município tem o seu... O Ítalo que sofre bastante com isso. Então no NFSE é o componente que a gente mais tem contribuição de usuário, né? Então, porque o desenvolvedor está lá na cidade dele, ele precisa criar o software dele, ele homologa ali com a cidade e disponibiliza para o ACBR. O Extrato API são atualmente esses três bancos. Aí a gente tem o ACBR Pagamentos API, que é voltando aqui no Extrato API, vou fazer uma demonstração aqui do nosso demo, nossa aplicação de demonstração do ACBR Extrato. Está aqui. Vou executar ele aqui. A gente tem ele disponível tanto para os Delphis quanto para Lazarus, né? Eu particularmente uso mais Lazarus no dia a dia. O pessoal lá do ACBR me julga um pouco sobre isso. Aí vou fazer um teste. Aqui basicamente você vai precisar gerar aquelas credenciais lá, né? Igual eu mostrei para vocês. Configurar aqui. Para testes, a gente sempre indica já colocar um log aqui, um log muito alto. Caso aconteça alguma coisa, você consegue acessar ali toda a requisição, a resposta da API e entender se acontecer algum problema. Vou fazer um teste rápido aqui. 1348. Esses aqui são os dados que, nesse caso eu vou testar o Banco do Brasil, eles disponibilizam. Você testando isso aqui, eles te retornam uma consulta de extrato. A internet está meio ruim aqui. Vamos ver se vai.
Aí foi. Então, basicamente o extrato, né? Bem simples de testar, bem simples de implementar isso se você precisar na sua aplicação. Com o componente ACBR extrato facilita bastante e você não precisa entender nada da parte do que o componente está fazendo por trás, né? Ele abstrai toda a conversa ali com a API. Passando aqui para o próximo componente, ACBR Pagamentos API, atualmente a gente tem apenas o Banco do Brasil. Esse componente aqui ele foi custeado por uma empresa terceira. Inclusive foi a empresa do Renato Rubinho, ele é consultor ACBR também, provavelmente vocês devem conhecer. A empresa dele precisava utilizar essa API do Banco do Brasil, só que eles estavam sem braço ali para implementar isso, para criar um componente, e eles custearam isso e pegaram o código e disponibilizaram para o projeto ACBR para toda a comunidade. Então, atualmente a gente tem só o Banco do Brasil, porque é a API que eles precisavam, né? Mas eu sei que tem alguns outros bancos que tem também essa API. A gente teve já uma demanda, né? Um pedido de alguns usuários. A gente pretende incluir mais bancos, mas é basicamente isso, né? A gente normalmente trabalha com a demanda. Tem vários usuários pedindo certo banco X. Vários usuários Pro, normalmente, sempre os usuários Pro têm prioridade nessa parte, né? Se eles estão precisando, a gente já coloca no backlog e tenta dar uma prioridade para essas demandas. E vou fazer um teste aqui também com o demo, aplicação de demonstração do Pagamentos API. A parte de configuração aqui é basicamente igual a todos. Você configura o seu banco, né? Nesse caso a gente só tem o Banco do Brasil, ambiente e tal, proxy, log, as credenciais que você vai gerar lá e pode fazer um teste. Nesse caso aqui, você conseguiria criar lotes de pagamento, tanto de boletos, guias com código de barras, esse GRU, que é a Guia de Recolhimento da União, se eu não me engano, DARF, e aqui é da Previdência Social. Para testar é bem simples, você vai incluindo aqui os seus lançamentos. Se você quiser fazer um teste rápido, a gente deixa esse botãozinho aqui só para ir incluindo. Então você incluiu, vou incluir aqui um só para a gente testar bem rapidinho. Enfim, você consegue fazer esse envio e aqui tem a parte das consultas. Você consegue consultar um lote inteiro de pagamentos que você enviou ou consultar também um pagamento específico. Então com o demo fica bem tranquilo de você entender como que funciona todos esses componentes. Deixa eu ver se eu abro aqui Aqui, só para vocês verem a carinha dele. Esse aqui que é o componente ACBR Pagamentos API. E agora, indo para o próximo componente, a ACBR PixCD. Esse claramente é o componente mais completo que a gente tem atualmente. Atualmente a gente tem, eu acredito que, se eu não me engano, 15 PSPs implementados. Muitos desses, é aquela questão que eu comentei com vocês também agora de pouco, foram contribuição. Teve diversos aqui que a gente nunca conseguiu nem testar, principalmente as cooperativas. Cooperativa normalmente é bem chato de você conseguir credencial, você não consegue testar em homologação, sem ser correntista. Então, o que acontece bastante, um usuário que precisou ali do Cicobi, ele implementou, mandou para a gente a implementação, a gente analisa, né, o fonte, tá tudo ok, a gente sobe e pede para ele testar, atualizar os fontes e testar para ver se está tudo certo. Ele confirmando, a gente mantém e divulga, né, que foi implementado um PSP novo. Então, diversos desses aqui, a gente nunca nem conseguiu testar, mas está disponível aí para toda a comunidade. Uma coisa legal do Pix é que o Bacen ele criou especificações prontas já para os PSPs seguirem, né? Claro que tem muitos PSPs que não seguem à risca essas especificações, então a gente no código ali tem que fazer alguns workarounds, umas gambiarras ali para fazer, eles respondem com código errado. Errado não, eu digo um código que não está especificado pelo Bacen, né? Então, o Bacen fala que quando criar uma cobrança é para responder 201. Aí o banco responde 200, acaba quebrando, a gente tem que fazer a conversão ali. Mas assim, mesmo assim, é muito mais tranquilo de implementar um novo PSP.
Porque basicamente você precisa fazer a parte de autenticação, que muda bastante de banco para banco. Tem banco que exige certificado, tem banco que ainda não exige. Então, basicamente, você criou a parte de autenticação, o resto é toda a mesma coisa. Tirando esses detalhes de banco para banco, né? Vou mostrar aqui um pouco também sobre nossa aplicação de demonstração do Pix. Aqui ela é um pouquinho mais completa também. A parte de configuração é basicamente a mesma, a parte de credencial, a parte de configuração do componente, ambiente e tal. Aí, aqui a gente tem os endpoints, né, que foram essa parte que foi especificada pelo Bacen. O /COB é onde você consegue fazer a criação, a consulta, toda a gestão de cobranças, né? Você cria uma cobrança imediata, você consulta cobranças por período, ou pode também cancelar uma cobrança. Vou fazer um teste aqui de criar uma cobrança, só para exibir um QR Code. Aqui, como está em homologação, ele não vale nada, né? A internet não está ajudando mesmo. Enfim, continuando, aqui tem o COB-V, que seria referente a cobranças com vencimento, que é essa parte aqui que muita gente diz que vai entrar no lugar do boleto, né? Que aqui é onde você consegue definir desconto, juros, multa. É basicamente um boleto em forma de Pix. Você coloca a data de vencimento, você consegue definir vários valores ali se ele pagar antes, você dá um desconto até a data e tal, por percentual ou por valor. Bem interessante também. Então você consegue fazer toda a gestão dele, de consulta por período e cancelamento também, mesma coisa. E aqui o endpoint de Pix, que é a parte do pagamento mesmo. Você gerou uma cobrança aqui com o COB, ele vai te mostrar o QR Code ali e assim que esse QR Code for pago, você utiliza o endpoint Pix para fazer a consulta desse pagamento. Então ele vai te gerar um end-to-end, você consegue consultar se está tudo certo com o pagamento, quantos pagamentos, uma cobrança pode ter mais de um pagamento também. Então essa gestão dos pagamentos você faz através do endpoint Pix. E também a solicitação de devolução, né? A gestão de devolução. Você consegue solicitar uma devolução tanto com um valor completo, quanto um valor, metade do valor, enfim, um valor parcial, né? E consultar também as devoluções. Aí a gente também tem esses novos endpoints aqui, que seria cobrança. Isso aqui seria sobre o Pix automático, onde você cria a recorrência, faz a solicitação da recorrência, consulta de recorrência, cria as cobranças da recorrência. Sobre isso aqui, eu vou fazer uma palestra amanhã específica sobre o Pix automático. Então vocês que já têm interesse no Pix, é muito interessante também essa nova ferramenta, né? Foi lançado em junho, se eu não me engano, desse ano agora. É uma coisa relativamente nova, mas que tende a crescer muito. Você consegue criar uma recorrência e cobrar do seu cliente, ele só vai aceitar uma vez. Você cria a recorrência, ele aceita, e aí todo mês você consegue criar uma cobrança e já debitar da conta dele, já cair na sua conta. Então, é bem interessante isso aí, essa ferramenta nova. Então, isso aqui eu vou deixar para falar melhor sobre cada uma das jornadas que tem amanhã. Legal, o demo do Pix é isso. Aqui eu coloquei alguns números do Pix, para a gente ver que as transações sempre tendem a crescer. A gente pode ver um detalhe aqui, que um dos únicos meses que ele teve uma queda foi aqui em janeiro e fevereiro desse ano, que foi quando teve aquela conversa que o governo queria obrigar os bancos a informar eles quando tivesse aquela movimentação acima de 5 mil e tal. Dá para ver que o pessoal ficou meio com medo de cair ali na malha fina, alguma coisa, e começaram a parar de fazer Pix. Então, um dos únicos meses que teve uma queda, a gente pode ver que é quando teve esse burburinho aí dessa... Não ia taxar, né? Mas eles iam ficar sabendo o que você estava fazendo. Aqui a gente pode ver também os números sobre iniciador de pagamentos, que também tende a crescer muito, está crescendo cada vez mais.
essa parte aqui não é o Pix de pessoa para pessoa, é o Pix que veio de uma aplicação, né? Uma aplicação gerou ali o QR Code e a partir daí foi pago. Então a gente vê que cresce exponencialmente, dá para ver que as empresas estão cada vez mais entrando nisso, né? Começando a utilizar esse serviço. Olha como é fácil. Aqui eu pretendia fazer uma aplicação bem simples com vocês, de 4 linhas basicamente, onde a gente só simplesmente colocava os 2 componentes que precisa na tela, que seria o Pix CD. Aí eu vou utilizar como exemplo o Pix Banco do Brasil, o PSP Banco do Brasil aqui. Simplesmente coloquei um valor na tela, criar um image. E a partir daí, com 5 linhas de código aqui, eu consigo só informar o valor, o calendário, a chave e criar uma cobrança imediata. Só que a internet não está me ajudando. Vou tentar aqui. Deixar o real mesmo. Mas basicamente isso aqui é o mínimo que você precisa para gerar um QR Code. Basicamente as credenciais, que eu mostrei para vocês como gerar. Aqui eu configurei, lá no exemplo a gente configura, tem uma aba ali de configuração e tal. Aqui eu configurei direto no próprio componente do PSP, ó. Aqui eu configurei tudo direto para ser bem simples e bem prático mesmo. Vou mostrar como se você quiser, bem fácil. E configurei o PSP Banco do Brasil para utilizar ele. A gente pode ver que no caso do componente Pix, cada PSP tem o seu próprio componente aqui, ó. Então você vai precisar utilizar os PSPs, um componente para cada PSP que você for utilizar. A gente tem diversos aqui, então cada um você precisaria utilizar ele aqui e informar as próprias credenciais. Certo, continuando. E como era feito antes? Aqui é legal até lembrar como era feito tudo antes dessa tecnologia, né? Eu atualmente eu não uso nem carteira mais. Tudo que eu faço é só o celular ali, para fazer tanto pagamento quanto para fazer compras, enfim. Faz muito tempo que eu não uso carteira. E aqui eu trouxe uma imagem de como a gente fazia antes. Não sei se vocês lembram. Que era dessa forma, com esse negócio que eles chamavam de cédula, acho, né? Papel, não sei, alguma coisa assim. Assim como os incas e os maias faziam nessa época aí. E uma coisa bem legal agora que eu trago para vocês é como você pode ganhar com isso. O ACBR, atualmente, ele está com algumas parcerias onde ajuda a software house a conseguir ganhar com essa parte de Pix. Então a gente tem algumas parcerias. Como eu vou explicar? Você vai conseguir ganhar por transação do seu cliente. Então, por exemplo, a gente tem uma parceria com a Apples, onde você vai fazer o cadastro do seu cliente, vai ter um portal lá, e vai cadastrar o seu cliente lá também, e ele vai usar as credenciais da sua empresa. Então, a gente vai ter a Apples, o ACBR, a sua empresa e o seu cliente. Toda a geração, toda a parte de pagamento Pix do seu cliente, você consegue incluir ali uma taxa que vai para você. Então, hoje, onde fica essa taxa, né? Hoje normalmente fica também com os bancões. Vocês como software house, vocês não deixam de pegar esse dinheiro, né? É um dinheiro que fica na mesa normalmente para os bancos maiores. Então, com esse programa, com essas parcerias com a CBR, a gente possibilita você também entrar nesse mercado. Inclusive, teve uma software house que relatou para a gente que está utilizando uma parceria como essa, que alguns clientes que ele sabia que tem muitas transações Pix e tal, um jeito dele conseguir pegar esse cliente para utilizar esse serviço ele tirou a mensalidade desse cliente e o cliente entrou nessa modalidade aqui do Pix, ele tirou a mensalidade e com as taxas que ele ganhava, tipo coisa de centavos, mas por transação do cliente, isso em volume fica um valor expressivo. Então, para ele conseguiu
valeu a pena ele tirar a mensalidade, abonar a mensalidade desses clientes maiores dele e mesmo assim ele conseguir um valor maior pelo cliente estar aqui nesse programa junto com ele. Aqui no evento do Dia do ACBR, a gente está com um stand ali do ACBR API. Quem fica mais a par disso aqui é a Franciele e a Fernanda, provavelmente vocês já conhecem as meninas, elas que são ali do comercial, e elas estão firme aqui nessa parte de parceria com o Pix. Se vocês estiverem interessados também, ler aqui já vai cair numa página, você consegue fazer ali o seu cadastro e começar a utilizar isso também e ganhar também com essa parte de transações. É isso aí. Alguém tem alguma dúvida? Tem uma dúvida? Deixa eu levar o microfone aqui. Eu fiquei com uma curiosidade, que você falou que uma cobrança Pix pode ter mais de um pagamento. Eu fiquei curioso como é isso. Sim, você consegue. Se eu não me engano, tem um parâmetro lá que você consegue efetuar mais de um pagamento. Eu falo assim, você manda um parâmetro, ele pode ser válido por 5 pagamentos, aí pode usar o mesmo Pix para 5, seria mais ou menos isso? Não sei se eu entendi a dúvida. Para mim, quando gera uma cobrança, eu girei um Pix, correto ou não? Aí você fala que aquela cobrança daquele Pix, eu posso ter mais de um pagamento, que significa que eu posso pagar o mesmo... Falei errado. Eu acho que eu falei errado. Eu acho que dá para fazer a devolução de valor parcial. Nessa questão da devolução parcial, eu tentei fazer algumas vezes, e aí não sei se é alguma coisa que eu implementei errado na minha aplicação, mas daí eu faço a primeira devolução parcial. E quando eu tento fazer a segunda, ele falava que já estava devolvido e que eu não podia fazer de novo a devolução. E a minha outra dúvida, porque eu só levei da devolução que vocês falaram, é em relação à integração com o Mercado Pago, se eu não me engano. Tem uma parada lá de resolver um desafio e tal, e para você conseguir o token de autorização. Você sabe se no componente isso foi atualizado e já consegue resolver esse desafio dentro já pelo ACBR, ou se ainda está manual, a gente que tem que resolver o desafio para ter acesso às credenciais? Sobre a parte da devolução, essa questão depende bastante de PSP para PSP. Tem alguns que têm algumas dificuldades maiores, alguns problemas mesmo. Sobre a parte do Mercado Pago, eles entraram em contato com a gente pedindo para a gente remover esse PSP do componente ACBR Pix. Então, atualmente ele não funciona, você tem que fazer assim, dá para fazer funcionar, mas eles pediram para a gente desabilitar. A gente não sabe por quê, eles pediram uma reunião com a gente fez uma reunião com o pessoal ali mais de cima, eles solicitaram, pelo que eu entendi, era alguma coisa de um projeto que eles estavam mais ou menos parecido com esse que eu acabei de comentar sobre que a gente tem parcerias e tal, que eles queriam fazer parcerias com software houses e tipo uma exclusividade, só que do jeito que estava era muito fácil, era simplesmente você gerar o token lá no Mercado Pago, lá, colocar no componente e sair usando. E eles viram que estava tendo uma demanda alta, só que do jeito que estava acontecendo não estava sendo muito bom para eles, que eles queriam... pelo que eu entendi, eles queriam ganhar de uma outra forma, ali, fazer uma parceria melhor com essas empresas. Eu acho que eu até me enganei, se não me engano, esse que tem o desafio do PagBank. Aí tinha que resolver esse desafio para conseguir as credenciais, daí o cliente também trocou de conta e eu desisti de fazer essa parte. Mas eu lembro que até teve um pessoal da comunidade que tinha feito um ajuste no CBR para resolver esse desafio automaticamente. Eu lembro que teve um caso assim mesmo, teve um pessoal que relatou isso no Discord. Eu não lembro se a gente subiu isso para o componente ainda. Mas eu lembro que criaram até no fórum um tópico sobre isso, relatando. Daí teve várias interações dos usuários que estavam precisando. Eu só não tenho certeza se a gente já subiu isso. Mas provavelmente vai acontecer, a gente vai subir essa alteração. Boa tarde. Deixa eu te fazer uma pergunta. Está crescendo demais as demandas ultimamente de boleto bancário com Pix para fazer o pagamento no QR Code, certo? Eu dediquei ainda pouco tempo sobre o assunto, porque as demandas começaram a surgir agora.
Eu queria ver com vocês se o boleto bancário já está preparado, se é para todos os bancos ou se tem só alguns. Porque eu fiz alguns testes superficiais com a cooperativa Cicobi, que é onde eu tive a maior demanda, e eu não tive um êxito ainda nesse desenvolvimento. Se você puder pelo menos esclarecer para a gente como que está, para a gente às vezes não perder aquele tempo no desenvolvimento. Porque assim, a demanda numa soft house é muito grande, então às vezes a gente dedica ali 1 hora e lendo alguma informação. Não, mas se você puder atualizar sobre esse assunto, né, o carnê no boleto, o Pix, seria interessante quais os bancos já está disponível. Esse serviço do boleto com o Pix, ele é diferente desse aqui do nosso Pix CD. Ele cada banco está criando o seu serviço. Tem banco que dá nome de Bolepix, Bolix, mas não são todos que tem isso. Isso aí já, no nosso caso do ACBR, é feito pelo componente ACBR Boleto, o ACBR Boleto, que daí você cria o boleto, que daí o boleto já vem com o Pix. Então, daí você não utilizaria, no caso, esse componente do ACBR Pix. Seria na parte do boleto. Mas não são todos os bancos. Sim, tem. Eu não trabalho muito com o componente do boleto, mas o pessoal está comentando que Banco do Brasil, Itaú e Cicobi tá funcionando. Sicredi também está funcionando. Boa tarde. Eu vi que na parte ali de conciliação automática, né, por API, só tem o Banco do Brasil. Na verdade, eu tenho a demanda para Santander, Bradesco e Itaú, que são bancos, né, tradicionais e tudo mais. Eu fiquei até assim, surpreso, né, desses principais bancos ainda não existirem, né? Existe um roadmap para isso ser viável? Porque eu estou vendo que a gente vai ter que fazer isso manual, né? Se você puder esclarecer, por favor. Muito obrigado. Como eu comentei, a gente vai bem por demanda, né? Igual, no seu caso, você comentou que você precisa, você vai utilizar. Então, normalmente, quando várias pessoas vêm... Ah, sim. É legal nesse caso, assim, por exemplo, você criar um tópico ali no fórum falando, eu tenho interesse no componente ACBR Pagamentos API Banco tal. Se você tiver até a documentação deles, a documentação deles está aqui, aí agiliza bastante nessa integração. Mas a gente pretende, sim, incluir a maior quantidade de bancos possíveis ali, que o nosso... Porque, assim, já aconteceu de alguns componentes a gente criar e sair colocando um monte de banco e no fim ninguém utilizava o banco, acabou meio que morrendo o componente. Então a gente normalmente vai mais por demanda, por solicitação, principalmente dos usuários Pro. Oi, Elias, beleza? É sobre o componente da matéria. Teve um tempo que ele estava bem forte, né? Muita gente usando tudo, e agora teve uma mudança lá sobre uma plataforma, né? Onde a gente não consegue mais criar conta e fazer algumas coisas direto pelo componente consumindo API. Como que ficou isso agora? Teve alguma mudança ou a matéria morreu, acabou? Como ficou? Essa parceria ainda existe, o ACBR com a matéria. Agora, o que aconteceu? A matéria exigiu a parte de IP fixo. Só que no nosso caso, a maioria dos desenvolvedores que utilizam os componentes da CBR utilizam aplicações desktop, né? Não tem uma API lá que ele consegue colocar um IP fixo para o pessoal bater. Então, o que aconteceu com a matéria, agora tem o PixPDV, que entrou como um intermediador ali, que o IP fixo vai ser o dele. Isso, a gente tem daí o PixPDV e você consegue utilizar a matéria através desse componente. Vai funcionar da mesma forma, só que a parte de criação de conta, tudo que você fazia direto, você vai fazer pelo portal do PixPDV. Tá mais automatizado, tá bem mais simples de você utilizar, inclusive, porque você acessa o PixPDV, lá o portal deles, cria conta, coloca o seu cliente. Dá para utilizar pelo componente. O PixPDV é um componente ali, a CBR, PSP, PixPDV. Você vai colocar as credenciais ali e vai utilizar a matéria da mesma forma. Inclusive, se você... a parte de criação de conta não. Você só vai utilizar daí a parte de gestão de cobranças e pagamentos.
Aí toda essa parte da conta, da gestão de conta do usuário, fica fica a cargo do PixPRV através do portal deles. E aí a questão de criação de cobranças, pagamentos, essas coisas, pelo componente você consegue fazer também. Então, na verdade, meio que facilitou, só que daí vai ter que utilizar esse terceiro, né, o PixPRV, para acessar o Matera. Mas assim, o componente, atualmente ele funciona, o Matera também. O PSP Matera, se você já utilizava, tem as credenciais, se você tem um servidor seu lá que você consegue colocar o IP fixo, você consegue utilizar normal, continua dando para utilizar, a gente continua com a parceria com a Matera, só que para novos clientes agora a gente tem essa questão de fazer o caminho pelo PixPRV. Para abrir a conta precisa ser manualmente pelo site, lá pela plataforma. Não dá para ser mais pelo código consumindo componente. Isso mesmo. Para novos clientes é pelo portal só. Como que esse desenvolvimento está acompanhando a CBR Lib? É um projeto separado, paralelo, ou tende aí para a CBR Lib também? Como é que está isso? O componente ACBR Pix CD, ele já tem lib, já tem os exemplos lá, já está tudo funcionando certinho. Aí o componente extrato API e o pagamento API a gente não tem ainda, mas a ideia é ter sim. A ideia é a gente passar isso também para a lib. Eu não sei se você estava mais interessado no do Pix ou no do extrato e pagamentos. Mas daí é sempre bom lembrando, igual eu comentei, deixar claro para a gente isso, sei lá, criar um tópico, eu tenho interesse em a CBR Lib e pagamentos API. Então isso acende uma luzinha ali para a gente e fala assim, vamos criar uma tarefa aqui para a gente fazer isso, se não agora, daqui a pouco, e colocar no backlog.